Pra quem me acompanha já há um tempo, sabe que talvez eu goste um pouco de Gravity Falls. E em um desses vídeos que eu já fiz sobre o desenho, eu comento que o Alex Hirsch tá na Netflix e ele tava fazendo uma nova série em conjunto com a Netflix que acabou dando talvez algumas coisas erradas no caminho. Mas o que eu não sabia na época desse vídeo é que tinha leaks, tinha vazamentos dessa série que eu nunca tinha ouvido falar até alguns meses depois. E é justamente sobre esses vazamentos que vocês vão ver nesse vídeo. Eu montei todo um mapa mental com a minha pesquisa sobre toda a história que envolve esse vazamento que eu descobri, e eu apresentei isso em live alguns dias atrás na twitch.tv/Rentune. Então fique com o vídeo e caso queira acompanhar as lives, tá tendo live todo final de semana, sábado, domingo, de vez em quando sexta, às 8 da noite. Espero você lá. Ó, tudo sobre os vazamentos da nova série do criador de Gravity Falls. E o nome, não ironicamente, é Unnamed ou Untitled Alex Hirsch Project e várias vezes vai ser abreviado pra UAHP. É como os gringos abreviam isso aí, porque realmente só não tem nome. E nos vazamentos literalmente esse é o nome do projeto, que não tem nome. Rapaziada, eu já fiz um vídeo no canal secundário falando que no dia 27 de agosto de 2018, o Alex Hirsch oficialmente entra em contrato de exclusividade com a Netflix. Certo? Nessa época, a Netflix estava contratando um monte de gente porque eles estavam nessa pira de fazer coisa original, animações originais, e eles foram contratando várias e várias pessoas e foram saindo muitas e muitas animações originais deles. Mas aí acontece uma parada no meio do caminho. Depois a gente vai ver isso. Eu já fiz um Reels mencionando sobre os leaks que tiveram, que eu descobri que teve leak da nova animação do Alex Hirsch, e eu mencionei que a Netflix parece que não vai deixar essa série sair. O pessoal menciona, não, mas o Alex Hirsch fez o Inside Job, o caralho, que é outra animação. Não é outra animação, Inside Job não é do Alex Hirsch, ele fala com todas as palavras. Esse programa é criado pela Shion Takeuchi, a pessoa que tá na foto, ele é produtor executivo, mas ele não criou o Inside Job. Não é dele, não é criação dele. Nenhuma obra que saiu que ele participou é criação dele. Não é criação dele, ok? Beleza? Estamos kits com isso? E teve gente me xingando, até falando, não, você tá espalhando desinformação, é como se o Alex Hirsch estivesse coçando o saco. Nunca falei isso no meu shorts, nunca. Eu só falei que ele não tem série dele na Netflix, até hoje. Desde 2018, estamos em 2026, faz 8 anos que não saiu nada, nem sinal dessa série. As fontes desse leak, principalmente, vai vir desse carinha aqui em especial, principalmente a pesquisa inicial. E aí também tem esse The Real Alex Hirsch no Twitter. Se vocês entrarem agora na conta, vai estar tudo com copyright. Por quê? Porque ele vazou um monte de coisa, só que ele não é a fonte original, ou pelo menos não é onde foi postado originalmente. Mas depois a gente vai descobrir isso. E tem outra coisa também que é, porra, Rentune, tá fazendo sobre leak da nova série do Alex Hirsch, isso não é fora de ética? O Alex Hirsch não ficaria bravo com isso, tá vazando os bagulho dele? Provavelmente não. E vocês vão ver depois que existem mínimas chances desse leak ter sido feito pelo próprio Alex Hirsch, mas não sei, isso aí são só teorias aí da comunidade. Provavelmente essa porra nunca vai sair. Quem assistiu meu vídeo no canal secundário falando como a Netflix não deixa a série dele sair, sabe que provavelmente essa série nunca vai sair, beleza? Ok. Depois que o Alex Hirsch assina o contrato da Netflix, voltando lá, no dia 11 de novembro de 2020, o Alex Hirsch fala que tá começando a montar a equipe da nova série dele. Só que, rapaziada, 11 de novembro, em que época estamos em 11 de novembro? Pandemia. Começou bastante meses antes, né? Só que nesses 2 anos que teve de pandemia, aparentemente aconteceu algo, certo? Aparentemente certas coisas aconteceram. É alguém que postou no 4chan, isso aqui é uma print do 4chan, postou que a Netflix tá cancelando várias coisas, vários estúdios de animação, e o cara fala, o que tá acontecendo? A Netflix entrou em uma nova administração e os novos executivos não veem lucro nos estúdios de animação da casa deles, ou seja, dentro da Netflix, da própria Netflix. Então eles estão cancelando projetos no meio da produção, e eles vão retornar a licenciar produtos de outros estúdios de animação. Foi um Toil and Trouble by Lauren Fast, que eu pesquisei e realmente foi cancelado. Foi o Bone Adaptation, que eu pesquisei e foi realmente cancelado. E esse Untitled Sabrina Cotugno Series, eu não sei nem quem é Sabrina Cotugno, eu pesquisei e não encontrei informação se essa porra foi cancelada. E também tem a série nova de animação do Alex Hirsch, uma série adulta de animação, de comédia, que também teria sido cancelado. No vídeo do meu mano That GF Fan aqui, ele fala que confirma que essas 3 foram canceladas, só que o Alex Hirsch aparentemente não foi cancelado, não nessa mesma época, e não teve notícia nenhuma disso, tá ligado? Não teve notícia que isso foi oficialmente cancelado dentro da Netflix. E aí a gente fica meio, será que é real? Mas 3 foram reais, e a gente entra nisso. Aí começa um negócio meio stalker, talvez, dos fãs de Gravity Falls, que no caso, o That GF Fan, ele vai lá e descobre que 2 funcionários pararam de trabalhar no projeto do Alex Hirsch justamente nesse mês de
de março, onde tem o leak falando que o projeto do Alex Hirsch parou, teria sido cancelado. Então ele vai lá no LinkedIn e encontra 2 funcionários que estavam lá no LinkedIn, trabalhando na série do Alex Hirsch, que não tem nome ainda. Trabalhavam desde 2020 até março de 2022, exatamente, quando chega o bagulho falando, ó, foi cancelado, não vai ter mais. Mas... certo? Um terceiro artista, um terceiro animador, continuou no projeto até setembro de 2022. Ou seja, não estava cancelado ainda. E esse mesmo terceiro artista, acontece algo. Um mês depois dele supostamente ter parado de trabalhar lá, em outubro de 2022, esse terceiro artista vaza 2 imagens de um projeto desconhecido, onde ele coloca de portfólio para um evento de artistas que ele ia participar lá nos Estados Unidos. Uma dessas imagens dizia ter sido feita em 2020. A outra imagem estava escrito que era da Netflix. E eram personagens nunca vistos antes e coisas do tipo. Só que aí, que pega? Esse artista tava trabalhando no projeto do Alex Hirsch, no LinkedIn, de 2020 até setembro de 2022. E aí, o pessoal fica, ué, então esse aqui, se ele fez os desenhos e é da Netflix, esses 2 desenhos, isso aqui é um rascunho, esses 2 desenhos é do projeto do Alex Hirsch. E ele simplesmente coloca como portfólio pro evento que ele ia participar. E aí, esses desenhos aqui são feitos de cabeça pelo Det de F-Fan, ok? Então, lembre-se desse farol, aliás. Tem um farol aqui. Eu acho que isso aqui é um barco, pelo que eu entendi. E tem 2 personagens aqui. Isso aqui eu não entendi nada da imagem. Mas aí, desse reboliço que teve na comunidade, o artista fala que nada, rapaziada. Não tem nada a ver. Essas artes foram tiradas do meu portfólio. Esse é um estilo de arte de desenvolvimento de alguns artistas quando eu tava na Netflix. E não é uma arte final de nenhuma série que tá vindo por aí. Me desculpa. Até falar, rapaziada, nada a ver essas ideias aí. Nada a ver o que vocês estão falando aí. Aí tá, beleza. Quem posta essas 2 imagens, sem ser esse rascunho, as imagens reais desenhadas pelo artista, é uma conta do Twitter, que não existe mais, aparentemente, pelo que eu entendi. E aí, essa conta do Twitter vai lá e posta mais outras coisas. Ele posta um storyboard que tava no site de outro artista também, que tava escrito exatamente que era o UAHP, ou seja, Untitled Alex Hirsch Project, ou seja, o projeto sem nome do Alex fucking Hirsch. E é muito engraçado isso. No próprio site do artista, por algum motivo, já dizia NDA, ou seja, NDA, contrato de confidencialidade. Mas mesmo assim, ele postou como portfólio na página dele. Inclusive, ele posta sobre uma aba que tá escrito NDA. E aí ele posta as artes pra todo mundo ver. E aí aconteceu isso. E esses rascunhos que estavam nesse segundo artista, que colocou no site dele, ele era os mesmos personagens desse artista aqui que falou, não tem nada a ver com série que tá vindo por aí. Nada a ver. E provando ainda mais tudo isso que aconteceu, essa conta que postou essas artes, ele não roubou de nada, ele simplesmente tirou do sites de portfólios dos próprios artistas, eles levam DMCA do Twitter, ou seja, a Netflix dá copyright na conta do cara, sendo que ele tirou de arquivo público que tava no site dos artistas, mas aí eles vão lá e tomam copyright. E os leaks estão perdidos, aparentemente, mas isso não importa muito pelo que tá por vir pela frente. Isso aqui tudo aconteceu em 2022, rapaziada. Entre 2020 e 2018 e tal, o Alex Hirsch começa a produzir os caralho, tem esses leaks aí, 2022. Aí vamos lá, próximo capítulo, o grande leak do 4chan. Em 18 de novembro de 2025, rapaziada, eu encontro um post perguntando quando o contrato do Alex ia acabar com a Netflix. Porque eu não sabia que ele tava com exclusividade com a Netflix nessa época aqui, em novembro de 25 do ano passado aí. E aí é meu vídeo do canal secundário, eu faço todo um vídeo sobre esse tema aqui, sobre esse Reddit. O que acontece? O Det Jeff Fan, mais uma vez, ele responde com tudo que ele sabe e pode contar. Por que tudo que ele sabe e pode contar? Porque ele já fez uma entrevista com o Alex Hirsch antes, alguns meses antes, um ano antes, alguma coisa do tipo. E o Alex Hirsch revelou pra eles coisas em off dessa entrevista que o Alex Hirsch falou, mano, não revela pra ninguém. E era justamente sobre essa nova série do Alex Hirsch que tava pra Netflix. Mas o que ele basicamente fala, resumidamente, ou pra quem quer ver com mais detalhes lá no meu vídeo, esse vídeo aqui, ó. Mas resumidamente, provavelmente, esse projeto nunca vai ganhar vida. É isso. Tá horrível, a produção tá horrível, deu tudo errado. Mas o Det Jeff Fan tem mais informações que ele não revela também, porque ele não pode revelar, certo? E aí, isso aqui foi em novembro do ano passado. Beleza, certo? Beleza, tranquilo. Tranquilamente fiz esse vídeo aqui, quem viu, viu. Quem não viu, vai lá ver. E aí eu decido resumir esse meu vídeo pra um shorts falando que o Alex Hirsch tá proibido de fazer qualquer série nova. Com qualquer outro streaming, qualquer outro estúdio de animação, qualquer coisa. Ele só pode fazer com a Netflix e o projeto dele com a Netflix tá tudo ferrado. Eu posto esses shorts no dia 18 de fevereiro de 2026. Só que acontece uma coisa. Quando eu começo a confirmar as informações do vídeo que eu já fiz meses antes, em novembro, pra saber se eu tava falando, continuava certo. Mesmo que eu já tenha feito um vídeo inteiro sobre aquilo, checar informações de novo, né? Eu checo as informações, eu vou lá no Google, e aí eu descubro, sem querer, do completamente aleatório, do nada, num post do Reddit que apareceu no Google, eu descubro que existe
um leak da nova série do Alex Hirsch. Eu simplesmente descobri isso. Eu nunca tinha ouvido falar nisso antes, até essa época aqui. Até tipo 17, 18 de fevereiro. Nunca tinha ouvido falar que isso tenha acontecido. Nunca. Certo? Tranquilo. Aí, antes de fazer isso aqui, antes de fazer esse reelzinho falando, existem vazamentos da série do criador, antes de postar isso, eu vou atrás de onde tá esses vazamentos. Beleza. E, primeiro, eu encontro a conta do Twitter que postou todo o leak, mas já tava tudo com copyright, que é o que eu falei lá no início, que é a conta do The Real Alex Hirsch. Todas essas imagens aqui eram leaks que levou DMCA, o Twitter derrubou tudo. E aí eu pergunto no Twitter, alguém tem as imagens desse leak que teve do projeto do Alex Hirsch na Netflix? Levou tudo copyright, eu não tô encontrando lugar nenhum. Já tava pesquisando no Google e um monte de coisa e não encontrava isso. E aí eu falo, não tem problema com o Alex, porque a Netflix saiu cortando investimento de um monte de coisa e essa série foi um desses, aparentemente. E aí, mano, eu tá na minha cabeça aqui, não é possível que ninguém salvou a porra dos leaks, né? Tem toda uma comunidade e ninguém salvar os leaks, é sacanagem. Então, mesmo se eu não tivesse encontrado esses leaks, encontrei, eu provavelmente, mano, teria mandado mensagem pra gente da comunidade, Reddit, qualquer pessoa, alguém deve ter salvo esses leaks, que nem eu salvei quando eu descobri que eles existiram. E aí, vamos lá. Primeiro de tudo, eu encontro em um post do Reddit, que tá vivo até hoje lá, 4 vídeos em conjuntos que foram vazados. 4 videozinhos. E no segundo, procurando bastante, a segunda coisa que eu encontro todas as imagens desse leak em um site de hentai que tava simplesmente listado no Google também. Isso foi muito engraçado. E aí, depois, quando eu mencionei isso, né, postei nos stories e os caralho, algumas pessoas mencionaram, não, faz sentido porque site de pornografia, essas coisas, é muito fácil de você não levar copyright, né, das empresas não conseguirem ir atrás. E é aqui que eu descubro uma coisa, uma informação que eu não sabia. Eu pensava que o leak original vinha dessa conta do Twitter. Não. Vem do 4chan de novo. Então, um carinha comenta lá nesse fórum de hentai. Algum cara, aí ele fala, o Alex Hirsch, vazou isso no 4chan. Ninguém sabe quem fez isso, provavelmente foi o Alex Hirsch, mas eu senti que deveria compartilhar. Muito obrigado por compartilhar, amigo, você é um salvador. E aí o comentário fala isso, e eu nunca consegui encontrar o post original do 4chan, nunca. E aí entra na teoria que eu falei lá no início de novo, que alguns teorizam realmente ser o Alex Hirsch, por causa que a série realmente, provavelmente, nunca vai sair, então ele só posta, foda-se, e também talvez porque causaria comoção e faria pressão pra continuarem a série, se, sei lá, os executivos vissem que vazou o bagulho, e o pessoal fazia pressão pra, Netflix posta, vai, tem que continuar isso aí, e os caralho. Eu não acho que esse segundo motivo seja muito bom, porque no final das contas nem eu sabia que isso aconteceu, tá ligado? Esse vazamento. E eu normalmente tô de olho nas coisas de Gravity Falls que tá acontecendo. Teve vazamento bem antes também. Lá, como eu mostrei, né? 2 anos atrás. Não, 3 anos atrás já tinha vazamento. Pouquíssimos. Mas esse segundo motivo aqui eu acho meio estranho, Existem chances do Alex postar no 4chan? Existem, pra caralho. Por quê? Existe uma coisa que aconteceu na época que tava lançando Gravity Falls, que existia toda uma teoria de quem era o dono dos diários em Gravity Falls, certo? Inclusive, tem toda a pira na segunda temporada do Dibber descobrir quem que era o escritor real. E uma das teorias era que o escritor dos diários era o McGucket. E aí, o que acontece? O que o Alex fez na época pra zoar a rapaziada? Ele, anonimamente, posta uma imagem dele no estúdio da Disney, com o monitor atrás dele, assim, com o McGucket escrevendo os diários, como se fosse o McGucket que fez os diários realmente. E ele faz essa porra, ele faz essa foto e posta no 4chan anonimamente. E todo mundo fica, mano, não acredito, nossa, vazaram isso e pá. Só que foi só uma zoeira do Alex Hirsch. Então o Alex Hirsch já postou coisas, já vazou coisas zoando no 4chan. Ele já fez isso antes. E no 4chan também, assim como essa conta no Twitter, no 4chan, aparentemente, por esse comentário aqui, ele diz que ele é o próprio Alex Hirsch. Que na verdade, aí é estranho, né? Ele dizer que é o próprio Alex Hirsch. O maior plot twist é que o próprio Alex Hirsch colocou os links no site hentai pra fomentar a comunidade. Aqui, mano, aí ele teria postado já no Twitter, né? Quem pegou, quem não pegou, ficou que nem eu procurando depois. Agora faz sentido, mano, no 4chan falando série adulta da Netflix. Aí a gente entra no grandioso, no próximo tema, depois de ter explicado tudo isso. O que tem nos vazamentos que teve? No dia 5 de fevereiro aconteceu essa algazarra aí. O que tem nesses vazamentos? São 4 vídeos com dublagem, com animação feitinha, bonitinha, alguns mais, outros menos. E 124 imagens que tava nesse site de hentai. E aí, vamos lá. Rapaziada, qual é a base da animação que ia ter nessa nova série do Alex Hirsch? Mano, imagina Gumball, que tem o fundo realista com os personagens desenhados em 2D. Ia ser basicamente isso, só que ainda, mano, pra mim, ainda mais bonito, com uma estética ainda mais
bonita, beleza? E pra quem sabe do ARG que teve do livro do Bill, e eu também fiz um vídeo disso no seu canal secundário, sabe essa imagem aqui? Todo esse 3D na cabana do mistério, tem o livro do Bill ali e tudo. Isso aqui é basicamente o fundo da animação da nova série dele, que ia ter. É basicamente, o 3D era lindo, desse jeito aqui. Exatamente desse jeito aqui. Era muito bonito, muito bonito, muito bonito. Então, mano, eu não duvido que os próprios artistas que fizeram os testes lá, os 3Ds dessa nova animação, ele contratou e ele colocou pra fazer o RG dele, do livro do Bill. O estilo de arte é basicamente o que tá na frente de vocês. E aí eu vou mencionar o que tem mais de interessante nessas imagens, como mais ou menos eram os personagens, sem realmente mostrar os links, senão a Netflix vai comer meu cu, né? E isso se eu não tomar risco de tomar copyright ainda assim, por estar falando disso. Será que vão caçar minha família? Não sei, né? Aí é que nem eu falo nesse Reels aqui, ó. Existem vazamentos da série do criador de Gravity Falls na Netflix, mas não posso mostrar porque a Netflix vai caçar minha família. Eles dão copyright em tudo. Mas vamos lá. O primeiro vídeo que a gente tem, que é o mais bem feito, tem tipo 30 segundos, eu acho. Ele tem 3 personagens caindo de um alçapão pra dentro de uma caverna, aparentemente sendo empurrados ou caçados, eu acho que é empurrado pelo contexto ali da cena, por um dedo hiperrealístico. Quando eu digo hiperrealístico, era literalmente um dedo. A animação tinha tipo um dedo humano mesmo. Sabe? Tipo, um dedo. Tinha um dedo, já que é o cenário 3D realista, e um dedo empurrando eles pelo alçapão, assim, um dedo real, literalmente um dedo. E aí, um desses personagens parece o Rick de Rick and Morty. Ele lembra muito. É um velho bêbado bebendo Jack Daniels durante a animação, com um chapéu de bruxo e cajado. E literalmente, ele é literalmente um feiticeiro, tá ligado? Então ele era mais ou menos aqui. Imagina um velho que ele tem um cabelo assim, uma barba meio de mago, meio Merlin, assim, um chapéu de mago, uma capa, e ele também usa um cajado mágico. O outro que cai do alçapão é um garoto gordinho, tipo Gideon, só que loiro e com as laterais raspadas. Esse aqui, ó. Ele não tá com essa roupa e ele não... É muito legal o design de personagem porque o Gideon parece muito socável, né? Com todo respeito. Mas essa criança, ele era gordinho assim, mas ele parecia mais fofinho. Tipo, realmente legalzinho, tá ligado? E aí tinha o cabelo loirinho, a lateral raspada aqui. Eu acho que ele tinha um desenho aqui, beleza? Mas, tipo assim, o conceito do personagem é ele ser gordinho, fofinho. Cuti. Entendeu? E aí, o terceiro, esse aqui é o mais legal de todos, mais diferente. É uma televisão antiga, com o mesmo estilo de animação do 3D do fundo, que me lembra o Bimo, só que mais realístico em 3D. Então, como eu tava falando que o estilo de animação é basicamente isso, então, o robozinho, imagina que o robozinho é esse, que é uma TV antiga, só que ele tem braços, e ele tem um rostinho, e ele tá meio quebrado. E eu vou falar mais disso no futuro, porque eu vou descrever mais esse robozinho, porque ele vai aparecer mais nas imagens e não no vídeo, em detalhes, tá ligado? Mas é basicamente esse robozinho muito bonitinho, mano, gostei muito do robozinho. E aí ele não fala, só que ele faz expressões com esse olho e essa boca aqui, e não tem outro olho, porque ele tá meio quebrado, assim, coitadinho, bonitinho. Mas ele anda e tal, ele tá lá com os 3 personagens caindo nessa caverna, nesse alçapão. Tudo tranquilo até aqui. E aí, continuando o vídeo, o velho, depois de cair na caverna, fala que não é pra ter pânico, que ele vai tirar todos os 3 dali, só falta ele tomar a poção mágica dele, e a poção mágica dele é uma garrafa de whisky Jack Daniels que ele bebe. Alex Hirsch fazendo animação adulta, né? E aí o garotinho recomenda que o velho transforme ele em um guerreiro. O garoto literalmente fala isso, o loirinho. E aí o velho, recebendo essa informação, escutando isso do garotinho, o velho meio que faz uma pergunta geral pro robô, meio Bimo, e o robô responde por meio do visor dele, que com sentimentos de perigo, que não era pra fazer isso. Não faz. Amigo... Não, amigo, não. E aí o velho ignora completamente isso e faz uma magia na criança. Só que, e aí ele transforma a criança literalmente nesse Bill, quase que literalmente. E no caso, ele deixa os braços da criança enormes e a criança pequena no meio. E isso é muito louco, porque isso aqui tá no livro do Bill. Esse Bill aqui desenhado tá no livro do Bill. O livro do Bill saiu ano passado. Esse leak, eu suponho que esse leak seja de antes do livro do Bill. Então esse Bill aqui é inspirado na animação da criança que já saiu. Sabe essas tatuagens no dedo, nesses 4 dedos? Quando o mágico transforma a criança, aparece tatuagem aqui nos 4 dedos também. Cada um com uma letra. Só que, se eu não me engano, fala... Eu acho que era tipo, ame sua mãe, algo assim. O que, se você for ver no Bill aqui, se eu não me engano, nessa mão aqui, ou nessa mão, tá escrito love também. E se eu não me engano, a criança também tava com umas tatuagens do lado, assim. Então, esse feiticeiro tem essa habilidade aí. Ele é muito louco. Como eu disse, parece o Rick. Inclusive, esse vídeo foi postado no Reddit, e eu vi o pessoal comentando, o pessoal tava até achando estranho, tipo... Nossa, mas ia ser tão parecido com o Rick, assim, de Rick and Morty? Não sei, não era a versão final do personagem, né? Mas tinha essa brisa aí, que ele ia ser um bêbado mágico que ia fazer essas besteiras aí, que ele podia transformar as pessoas assim. Tá, beleza. O cara tá inspirado nas fanarts. Cara, é que eu não posso desenhar de novo o design, né? Mano, esse robô ficou tão parecido com a porra do robozinho do vídeo que eu tô com medo de qualquer coisa levar um strike, tá ligado? Da Netflix. No segundo vídeo, a gente tem mais 2 personagens novos. Eles estão dentro de um carro. O loirinho gordinho tá no banco de trás, comendo o acolchoado aberto do banco do carro.
Literalmente isso. Tem essa brisa aí. E aí, no banco de carona tem uma adolescente, ela tem cabelo longo preto. Na parte de cima, essa partezinha aqui, antes de descer o cabelo, tá descolorido. Ela tá com boné e tal, e ela tá com os 2 pés no painel do carro e mexendo no celular, meio que demonstrando adolescente, rebeldia ali, os pés no painel do carro e caralho. E aí tem a mãe deles dirigindo. A aparência dela não tem nada muito marcante, ela tem um cabelo laranja pra cima, assim, também. E, sei lá, eu sou uma mãe, não sei lá. É uma mãe. É muito engraçado, nesse vídeo, a mãe é dublada pelo próprio Alex Hirsch. E não é nem uma tentativa dele dublar a mãe. Não, é só um placeholder mesmo. Ele literalmente faz a voz dele, ele não faz voz nenhuma. Ele só fala as falas dela ali no momento do carro. E aí ela disse pra adolescente tirar o pé do painel do carro e fala que elas deveriam discutir o que aconteceu. Que devia ser uma cena anterior, né, em algum momento. E pelo contexto e resposta da menina, da adolescente, ela fez algo na escola e foi parar na sala do diretor. E a menina diz que todo mundo passa lá um dia, então não tem nada pra falar além disso, que ela foi pra sala do diretor. E aí a mãe diz que ela nunca foi pra direção, porque ela era uma aluna exemplar. E a garota fica brincando com isso, da mãe dizer que quando eu tinha sua idade e tal. E aí fica zoando a mãe, fala, quando eu tinha sua idade, blá 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 blá. E só que não é uma discussão muito ferrenha. Elas não estão, mãe e filha não se dão bem, adolescente totalmente rebelde. Não, elas estão meio que brincando. A mãe pergunta isso que aconteceu, a adolescente fala, não é nada demais, e a adolescente brinca com a mãe, mas não estão brigando, elas estão brincando, elas estão discutindo do bem, tá ligado? Parece se dar muito bem. E aí o vídeo termina com a mãe falando pro menino lá atrás parar de comer o cachorro do carro. É isso, basicamente, esse segundo vídeo termina aí. No terceiro vídeo, ele é muito mais rascunhado do que os outros. O primeiro é o mais bem feitinho aqui, assim. E nesse terceiro vídeo, tá ainda mais rascunhado, e só uma personagem tá bem desenhada, que é a adolescente do vídeo anterior, e dessa vez o cabelo dela não tá descolorido na parte de cima. Aí tem esse conflito que é leak, né, ainda são esboços da coisa, e depois nas imagens também aparece que não tá definido exatamente o design que ela tem. Então ela aparece com cabelo meio estufado, cabelo liso, cabelo descolorido em cima, cabelo sem estar descolorido em cima, cabelo curto, várias coisas do tipo. E aí, essa adolescente tá falando com mais 3 pessoas em uma rodinha, mas essas outras 3 pessoas tá só o rascunho, não dá nem pra ver exatamente quem é. E de novo, pelas imagens que tem no link, o design rascunhado de um deles é aparentemente o parceiro romântico dela, dessa adolescente aí. Então, mas pelo que ela fala, pelo que eu entendi, ela tá falando com os amigos da escola dela, ou pessoas, pelo menos pessoas da idade, ou algo do tipo. E nesse vídeo, brevemente, ela fala uma brisa que literalmente o vídeo começa assim: energia, isso é ciência, que quando você morre, sua energia vai pra algum lugar. É isso. A fala dela é basicamente isso. Não tem muito contexto. Pelo que eu entendi, eu acho que deve ter alguma a ver com ela tentando explicar magia. Sei lá qual é o contexto que, porra, ela tá falando isso aqui. E aí, no quarto vídeo, é o mais simples de todos. É literalmente essa adolescente de novo. Provavelmente deve ser a mais protagonista dos protagonistas. E ela tá mais uma vez com o cabelo descolorido em cima. Só que ela tá falando que tava no banheiro uma noite e lá tinha uma TV. E isso é o estilo dela. Talvez essa TV esteja falando do robôzinho. Só suposição. Era literalmente ela estática, não tinha fundo, não tinha nada. Só parece um teste de animação, assim como todos os outros, né? Obviamente. Só que esse aqui é mais um teste ainda. Não tem nada demais. Era só ela falando isso mesmo. E aí, a gente entra nas imagens. Vamos pras imagens. Resenhuda. Mano, pior é que até a mãe, pelo contexto, pelas imagens, por tudo, ela também é bem resenhuda, mano. Vamos para as imagens. Muitas das imagens, muitas mesmo, eram basicamente character sheets. E que, para quem não sabe o que é isso, é como se desenha um personagem. Como que é o design de personagem deles, como que são as expressões deles, como que eles funcionam, pra ter uma referência pros artistas que vão fazer. E aí tem muito isso. Então tem como desenhar a mão dos personagens, tem como desenhar rosto, como fazer expressão, como, sei lá, mano. Posso servir de referência pros artistas, pros animadores que vão estar desenhando eles durante toda a produção. E aí, pelos rascunhos, rapaziada, a mãe não parece ser só ser tranquila com os filhos, mas também, como eu falei, ela parece resenhuda com eles, ela faz umas loucuras junto com eles. E um dos rascunhos, a adolescente tá dando o dedo do meio pra fora do carro, isso é uma imagem estática, tá? E a mãe tá buzinando super forte, assim, com cara de brava, mas não com o adolescente, mas com alguém de fora do carro também, tá ligado? Então, ela tem essas brisas aí. O aparente parceiro romântico da protagonista, da adolescente lá, fica o tempo todo de touca. Ele me lembra o Robin de Gravity Falls, só que sem usar preto. Ele usa roupa não colorida, mas ele usa roupa marrom, verde, coisa do tipo. Ele parece uma pessoa mais animada. De vez em quando aparecem umas imagens dele também com sombra, por causa da touca. Com sombra, assim, do personagem, assim, cobrindo o rosto dele. E aí, o robozinho é muito legal. Gostei muito do design do robozinho. O robozinho, além da aparência destacada e realista, ele também tem mato crescendo ao redor dele. Sabe The Last of Us? Uns matos crescendo em tudo. Então, o robozinho também tem uns matos crescendo nos cantos dele. Tem uns matos crescendo aqui, uns matos aqui pra cá, meio... e um dos desenhos que aparece no rosto do robozinho
nas expressões que aparecem no rosto do robozinho, que eles desenham, tipo, robozinho triste, robozinho feliz, como é o robozinho fazendo tal expressão, parece ter um mapa desenhado nele, e nesse mapa tá escrito, por favor, me ajude. E eu suponho que seja parte da lore ali, ajudar o robô. Esse mapa, tem menos detalhes do que isso. É uma imagem muito pequena e, pelo que eu entendi, não tem cifra nenhuma, não tem nada pra desvendar, tá? É só... Mas aqui no meio... Imaginem que tem essa tela aqui nele, no robô. E tá escrito, por favor, me ajude. E esse robô não só tá falando, por favor, me ajude, como ele tem uma garrafa no topo da cabeça dele, um cinzeiro com cigarro, pelo que eu entendi, é um cinzeiro com cigarro, um monte de cigarro dentro no topo da cabeça também. Enfim, o visor dele tá quebrado, ele tá sujo, tá com grama, ele tem um tapa-olho, ele tá, mano, tá enfaixado o olho dele aqui por dentro, por fora, sei lá, do visor dele. E mano, ele parece que ele é maltratado, mano. O robôzinho parece muito maltratadozinho, tá ligado? Ele é o personagem mais diferente, não tem nada parecido com isso, os outros todos são humanos, tem um feiticeiro, mas é um feiticeiro ainda humano. Suponho que seja humano, pelo menos, sei lá. Ele só é velho. E ele o robôzinho tá todo sujo, quebrado, todo surrado, assim. Esse robô tem cara de ser aquele tipo de personagem que tá em constante sofrimento, mas nenhum dos personagens liga. Se pá que não, acho que o Alex não ia fazer isso. Eu tô pensando aqui, talvez quem maltrate ele seja justamente o velho, o feiticeiro, tá ligado? Mas acho que não também, que seria muito cuzão, se pá. O mágico parece irresponsável, mas ele não parece maltratar o robô. Vai saber. E aí, rapaziada, no contexto dos lugares que tava tendo na animação, nessas imagens, tem uma escola chamada, não vou falar o nome da escola, e uma das personagens que tem lá mostrando várias poses dela é de uma garota que claramente deve ser a popular da escola, mas pelas imagens ainda não dá pra saber se ela faria bullying com a protagonista, seria algo clichê do tipo. É que eu não sei se teria isso, porque aí ela também é loira, se eu não me engano, e aí seria meio que uma pacífica, né? De novo. Então, e também tem chance de ser amiga da protagonista. Mas não sei, são só suposições. Mais localizações, tinha a porra de um farol. Lembra que no vazamento de 2022 tinha um farol, foi desenhado aqui pelo DatJF Fan, tinha mano, a cidade inteira mano, dá pra ver esse farol de vários lugares dessa cidade. Dá pra ver um farolzão lá no topo. E porra, pra quem me conhece, mano, adoro o conceito de farol. Já fiz vídeos sobre jogo de farol, já fiz podcast. Acho muito legal a ideia de farol. Essa cidade parece meio São Paulo, assim, sempre meio nublada, sempre tá chovendo, um clima meio melancólico dessa cidade, tá ligado? E tem esse farol aí também. Tem a escola, tem a casa da família, coisas do tipo, e tem um trilho de trem passando na frente da casa da família deles, dos protagonistas. Tem um barco quebrado na costa que me lembrou muito o Stanowar, mas é porque só tá um barco na costa mesmo, o barco deles nem tá quebrado, mas só uma imagem de exemplo. E tem um farol lá no fundo, um farol muito legal. Nossa, imagina uma série do Alex Hirsch com um farol, mistério, imagina só. Mas ia ser mó vibes o farol, mano, ia ser muito legal o farol, a ideia, parece muito legal. E aí, enfim, dentro da casa da família principal, que tem várias cenazinhas também, vários desenhos em 3D, a casa é toda cheia de detalhes, tem pôster pra caralho, aí ó, deve ser um monte de placeholder, né? Eu vi coisa ali de Dora Aventureira, de Slipknot, de várias bandas, vários detalhes, várias referências à cultura pop e tudo mais, que provavelmente seriam trocados. Sempre os caras trocam, né, por outras coisas, outras referências em animações do tipo. Mas tem muita referência, vários posters, vários stickers, vários imãs na geladeira, muita. Tanto na sala, quanto principalmente no quarto do adolescente e coisas assim. Muito mais detalhe do que tinha em Gravity Falls, na casa de Gravity Falls. Muito mais detalhe. No quarto da adolescente, pela janela, dava pra ver o farol, e eu tô supondo aqui que o farol seria de extrema importância, e é uma suposição pra mim muito certeira. Não tem como esse farol não ser de extrema importância. Ele é destacado como um dos locais principais da animação. Acho que não tem como o farol não ser, tipo, uau, farol, lá no topo. E aí, porra, principalmente, mano, da janela da adolescente dá pra ver o farol lá no fundo, então ele tem bastante destaque, tá ligado? A escola também parece por si só um personagem. Na entrada da escola tem uma estátua de um faroleiro. Sabe aquelas estátuas, pra quem jogou Enigma do Medo? Aquelas estátuas que tá no mausoléu dos Stra? Parece essas estátuas. Eu não sei se era um faroleiro ou um marinheiro, na real, agora parando pra pensar. Uma das colunas da escola tá quebrada no topo. A escola parece um castelo, assim, não medieval, mas meio uma escola que existiria realmente numa cidade da Inglaterra, assim, meio uma estrutura muito louca, bem grande, assim. Então, uma das colunas tá quebrada no topo, tem um para-raio que tem um formatão de um barco, assim, muito louco. E aparentemente,
em um muro na entrada da escola tem um pôster de desaparecido. Mas como ainda é um rascunho, né, desse 3D, não tem mostrando quem tá desaparecido, então eu suponho que seja um placeholder também. Então, se tem sumiços pela região, e se tá na frente da escola, provavelmente tinha adolescente, ia ter adolescente sumindo nessa animação aí. E o mascote da escola é um pelicano. Eu nem sei porque eu coloquei isso, não é tão importante assim. Eu literalmente não lembro de escrever isso aqui, aliás. E eu escrevi, tipo, há 1 hora atrás. 2 horas atrás. Enfim, mas é um pelicano. Vendo o mapa geral da cidade, tá literalmente o mapa visto de cima da cidade. Eu não coloquei tudo que tem da cidade, literalmente tudo, mas eu coloquei uma coisa bem específica aqui, que tem muita coisa em ruína e abandonada, tá ligado? Muita coisa mesmo nesse mapa. Tem uma mina de escavação velha, que fala, tá escrito literalmente isso. Tem um trem descarrilhado, tem um parque abandonado, um parque de diversão, tá? Com roda gigante e tal. Tem um navio quebrado, que já foi mostrado antes. Tem uma mansão em ruínas, tem uma indústria abandonada e uma área de um culto antigo. Isso que eu entendi da tradução. E, mano, muita coisa em péssimo estado e na cidade inteira. É papo de, tipo, 1/3 das construções marcadas nessa cidade não serem usadas por alguém. Ou metade. Acho que era 1/3, tá ligado? Isso é muito louco também, muito importante, eu acho. Teria vários mistérios se saísse essa animação um dia. Ai, que pena. Uma das poucas cenas realmente finalizadas, porque a maioria é rascunho, não tá completo, tem coisa faltando, desenho colorido faltando. Uma das poucas cenas realmente desenhadas que tem nessas imagens é a mãe lá, pendurada, segurando o filho gordinho, e que o filho gordinho tá segurando o robô. Por quê? Eles estavam caindo tipo de um... Não era um penhasco, mas era um buraco enorme que embaixo ia ter um monte de pedra. Ia cair no mar, pelo que eu entendi. Com um monte de pedra embaixo. E a mãe tá assim, segurada, assim, algo. Na outra mão segurando o filho, assim. E o filho segurando o robô, tá ligado? E aí eu suponho que, pelo contexto da cena, deveria ser aquelas cenas que o filho é derrubado ou cai sem querer. Ou o robozinho cai e o filho se agarra no robozinho. Tô imaginando, tô fanficando uma cena na minha cabeça aqui. O robozinho cai, o filho se joga se abraçando o robozinho e a mãe segura no topo de algo e embaixo segura o filho dela, tá ligado? E aí ela, mano, ela tá muito... Ela parece radical, tanto quanto o Tivou Stan, tipo, no episódio dos dinossauros, que ela tá tipo, nossa, tô segurando você, caralho, não vou te largar, eu me mato por você. E aí outra cena também mostra a adolescente correndo com um taco de beisebol, com pregos pra bater em algo. Então eles parecem ser bem... viver umas aventuras aí, com todo mundo conseguindo bater em algo, provavelmente menos a criança, né? E aí, pra terminar, mano, não tem quase nada desse mago. Quase não tem imagem desse mago, mas esse mago, as imagens que aparecem dele de novo, é ele próximo do moleque, do garotinho loiro, e não tem cena dele em nenhum momento com algum outro membro da família, é só com o garotinho. Mas são só algumas imagens, e esse mago não aparece muito nessas imagens. Eu acho que isso é o mais interessante de tudo que eu vi. Vocês só vão ficar um pouco tristes que provavelmente isso nunca vai sair. Carinha triste. Eita, carinha feliz não. Carinha triste. É, rapaziada, tudo que eu falei aqui... Nossa, farol, mago, bêbado... Provavelmente nunca vai sair. Ficou um climão agora. Mó clima paia. E aí eu posso terminar, né, com a conclusão no meu vídeo lá do secundário também, que... Mesmo que o Alex Hirsch saia da Netflix... Que pelo que eu entendi, pelo que o DatGF Fan fala no Reddit, ele obviamente queria, já que ele tá preso com a Netflix, provavelmente ele perde os direitos disso aqui tudo, porque os direitos ficam com a Netflix e ele não pode produzir a mesma série que ele já tava pensando, tá ligado? Não que o fucking Alex Hirsch não consiga pensar em outra coisa e fazer outra coisa. E aí as únicas coisas que ele consegue fazer é participar das animações dos outros, né, porque ele ainda tá na Netflix, então ele consegue lá fazer a participação dele em side job, produtor executivo e essas coisas, mas quando eu vi que a animação do bagulho desse primeiro vídeo era muito parecido com essa imagem que saiu do livro do Bill, eu falei, puta que pariu. Ele queria muito, né? Mano, é a mesma estética, exatamente isso. O clima nublado lá atrás, a iluminação, essa textura. O robozinho muito parecido com essa TV aqui. Nossa, ia ser muito legal. Oda gênio, né? Alex Hirsch gênio. Muito triste.